Vamos explicar aqui, doutor Daniel, o que o ômega 3 faz no nosso organismo e como ele ajuda no nosso bem-estar. Vamos fazer um mergulho marianístico no corpo humano? Direto pro coração. Está aqui o coração das pessoas, por fora dele você tem as coronárias, e estamos vendo aí a coronária, por exemplo. Dentro da coronária passa sangue, passa plaquetas e passa gordura. Aqui são as plaquetas, são aquelas células que formam o coágulo. Elas grudam na parede das artérias e na próxima imagem vocês vão ver, por exemplo, que também na parede das artérias se junta gorduras e passa a gordura boa ao ômega 3. O ômega 3 está aí. O ômega 3 ele tem uma ação muito importante. Ele diminui o colesterol total e também diminui a possibilidade das plaquetas se juntarem em coágulos e grudarem na parede das artérias. A gente vai ver agora na próxima tela. Quando você mistura colesterol grudado na parede das artérias e mais plaquetas em forma de coágulo, você tem arteriosclerose. E quando essa lesão vai aumentando, temos o famoso infarto, por exemplo. Então o ômega 3, ele ajuda, como se diz, a afinar o sangue. O ômega 3 é uma gordura boa, é uma gordura poliinsaturada, abaixa o triglicérides e afina o sangue. Conclusão, diminui as lesões coronarianas e ajuda a reduzir a arteriosclerose. É bom esse ômega 3, Mariana? É bom demais esse ômega 3. Ômega 3 é uma gordura particular poliinsaturada que tem em algumas algas, tem algumas, alguns vegetais que vivem nas águas frias. E o peixe tem ômega 3, não é porque ele já nasceu com ômega 3, é porque ele come essas algas. Na verdade ele come uns peixinhos que comem essas algas e ele se enche de ômega 3, que é uma gordura muito saudável. Quer dizer que se a gente comesse alga, a gente também teria ômega 3? Boa pergunta. Aquela lá no fundo, sim. Mas peixe é mais gostoso que a alga, né? Bem mais, né? O que eu tenho que dizer é o seguinte, peixe tem pouca gordura saturada e isso é muito bom. Muito bom. Porque a gordura saturada está relacionada com a doença cardiovascular. Na verdade, o ômega 3 é uma gordura. Quando você come o peixe com a gordura dele, você está comendo ômega 3. O salmão, por exemplo, que nós comemos, não tem gordura. Esse salmão que nós comemos não tem ômega 3. O salmão que tem ômega 3 é o salmão dos esquimós, por exemplo, porque eles comem o fígado, as vísceras do peixe. Se não teve uma boa alimentação na infância, não tem como correr atrás do prejuízo na fase adulta? Isso é verdade? Não, na verdade isso é mentira. O que os estudos demonstram hoje é que as crianças até os 3 anos é a fase mais importante da alimentação deles. Então, esse estudo que você está falando é um estudo britânico, que foi feito com 14 mil crianças, que demonstrou que as crianças que não comiam de uma forma adequada até o 3º ano, quando a mãe resolvia fazer a mudança alimentar depois dessa idade, eles não conseguiram recuperar. Mas aí a gente também tem outros problemas, né? Por que até os 3 anos é a idade mais importante da alimentação? Primeiro porque a gente está na formação de neurônios, toda a formação neurológica é nessa idade que a gente vai ter a formação da mielina, de tudo que faz o cérebro funcionar de uma forma mais rápida. E essa idade também onde a criança vai ter todo o aprendizado alimentar. Ou seja, se você tem uma criança que normalmente come a sua verdura, come o seu legume, come sua carne, é mais fácil essa criança dar andamento depois na idade pré-escolar, na idade escolar. Quando você já tem uma criança acostumada só a comer besteiras, ou não besteira, mas não ter uma alimentação ideal, é muito difícil depois você conseguir recuperar. Porque a gente costuma falar que a educação alimentar é muito difícil, mas a reeducação é mais difícil do que a educação. Olha, Eliana, só para completar esse estudo britânico, é até interessante, as mulheres que tomaram ômega 3 durante a gestação têm filhos, em média, 30% mais inteligentes. Tem o QI 30% maior. Os japoneses são expert nisso, né? Os japoneses, mas os americanos agora, você encontra naqueles supermercados, tem a vitamina para grávida e logo do lado já tem o ômega 3 para ser ingerido durante a gestação e durante a lactação, para já passar para a criança. Uma pesquisa brasileira inédita revela que uma dieta rica em ômega 3 encontrado em peixes de água fria estimula a formação de células cerebrais. O resultado dessa pesquisa vai beneficiar pacientes portadores de uma doença neurológica crônica que atinge cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, a epilepsia.
uma alteração na atividade elétrica do cérebro. O coordenador da pesquisa, Fúvio Scorza, explica que a doença aumenta a excitação cerebral e que o trabalho com o ômega 3 ajudou a inibir essa desordem no cérebro e, assim, reduzir a frequência de crises. Quando nós suplementamos ômega 3 para os animais com epilepsia, nós aumentamos a formação dessas novas células. O ômega 3 é um tipo de gordura fundamental para uma boa saúde, só que o nosso organismo é incapaz de produzir. Por isso, a necessidade de ter sempre à mesa alimentos ricos em ômega 3. Cícero, gerente de uma das maiores peixarias do mercado municipal em São Paulo, sabe indicar o produto aos clientes. Tem a sardinha, que é o peixe mais popular, que esse sim é tido como que tem muito ômega 3. Tem o arenque, que faz parte da família da espada, o atum. A nutricionista Ana Luísa ensina receitas saudáveis e fáceis de preparar. Alguns temperos, verduras coloridas e o peixe de cor inconfundível fica ainda mais saboroso. O quilo do salmão sai em média R$ 33 e serve 4 pessoas. Peixe, a gente coloca no forno. Mais popular entre as donas de casa, a sardinha atrai pelo preço, R$ 7,00 o quilo. E pode ganhar um toque de sofisticação e com os mesmos benefícios do salmão. O importante é consumir. Quantas vezes por semana? De 2 a 3 vezes. Os especialistas alertam: o ômega 3 dos alimentos não substitui um tratamento médico. Indivíduo com epilepsia jamais pode abandonar a medicação. O ômega 3 é uma suplementação à medicação prescrita pelo médico.